Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma Quem aula do mandou nosso dizer você? curso. Hum? Bom, Quem pessoal, mandou dizer? nossa aula hoje é Eu chamei ele sobre pra quê? problemas de Não, ele falou contagem assim, envolvendo ao o vivo é assim princípio mesmo. O Jess. multiplicativo. O que falou esse? Não. Carro do Nico. Certo. Estou melhor, né, pessoal? Bom, pessoal, princípio multiplicativo da contagem. Contar objetos é uma ação simples e natural, porém há situações em que a contagem normal Mulher pode não. ser demorada ou até mesmo incompatível com o que queremos contar, como no caso das possibilidades, onde teremos que agrupar e combinar todas as formas possíveis, elementos de conjuntos diferentes. Aprendemos formas de determinar quantas são as possibilidades ou combinações de uma dada situação, usando o princípio multiplicativo da contagem. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouco sobre o princípio multiplicativo da contagem. Como o próprio nome já diz, a gente vai trabalhar muita multiplicação nesse princípio, certo? Aí, prosseguindo aqui. Se um evento A, escolha do número do telefone, de uma calça, de uma estrada e Pega. etc., pode ocorrer de N maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras, um evento B, outra escolha, pode ocorrer de N maneiras distintas. Então, o número de possibilidades de ocorrerem os eventos A e B é M vezes Se ele falar N. alguma coisa bem Bom, pra mim, tu pessoal, me nesse avisa, viu? caso aqui é uma Tá. Claro. multiplicação. Quando a gente fala em princípio multiplicativo, a gente está falando um pouco de análise combinatória, que esse princípio multiplicativo é bom uma base para quando eu for estudar análise combinatória. Eu não sei se vocês já estudaram. Se sim, podem comentar aí no chat, viu? Que é um assunto que talvez vocês vejam um pouco mais na frente. Geralmente ele é cobrado no fim do ensino fundamental e também é abordado no ensino médio. Isso aqui é só uma base mesmo, pessoal. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar mais o básico. Ou seja, a gente vai trabalhar mais a multiplicação. Amanhã tem Já é festa todo mundo, uma é? continuação da aula Amanhã todo anterior, que a mundo. gente estava falando de É? multiplicação e Amanhã todo tal. mundo. Aqui nós É? vamos nos utilizar dela, certo? Vai continuando. Um exemplo aqui. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou duas saias e três blusas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. Pessoal, nessa questão aqui, eu montei ela primeiramente por uma tabela. Aqui, ó. Nessa lateral aqui estão as saias, que ela pode usar, no caso são duas. E aqui as blusas. Aí aqui foi combinando a saia com a blusa. Saia com blusa, saia com blusa. No total, a gente conseguiu o quê? Seis combinações. Logo, ela tem seis formas diferentes de se vestir para sair com suas amigas, certo? No caso aqui, pessoal, eu fiz pelo método primitivo, que no caso é ir fazendo combinação mão a mão, 2 a 2, quer dizer aqui, certo? Isso é o básico. Mas no caso, a gente vai utilizar aquele método lá, que eu mostrei no slide anterior. Aqui eu disse que é 6. Eu poderia fazer isso, ó, usando o método anterior, que no caso, só bastaria eu multiplicar aqui a quantidade de blusas, no caso aqui 3, pela quantidade de saias, que são duas, que resultaria no mesmo resultado. Olha aí, olha aí. O princípio multiplicativo ilustrado nesse exemplo também pode ser enunciado da seguinte forma: se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e em seguida outra decisão D2 pode ser tomada de N maneiras. O número total de maneiras tor tornamos as decisões D1 e D2 será N por M. No caso aqui, ó, aquilo que eu estava falando com vocês, de multiplicação. Aqui, para a nossa decisão D1, nós temos o quê? Escolher dentre as três blusas. E na nossa decisão D2, escolher dentre duas saias. Assim, vamos dispor de seis maneiras distintas. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
Comentem aí no chat. Tu entendeu? Já vimos aqui de boa. Entendeu? Então vamos prosseguir, pessoal. Entendeu? Mas qualquer dúvida, podem perguntar, digitar no chat. Tudo bem? Aí, continuando aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, como é só o princípio multiplicativo, eu vou expor mais exemplos para vocês, para que vocês, um pouco mais para frente, consigam responder questões. Mas são questões básicas mesmo. No caso aqui, a gente vai trabalhar muito com multiplicação, certo? Aí, continuando aqui no segundo exemplo. Um restaurante prepara 4 pratos quentes, ou seja, frango, peixe e carne assada e salsichão, e 2 saladas verdes. Nossa, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode servir, se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Nesse caso aqui, pessoal, vou passar aqui a solução. Esse é outro problema de análise combinatória. Aqui, no caso, a gente está vendo o básico dela, que pode ser representada pela conhecida árvore de possibilidades ou gráfico. Veja como representamos uma árvore, o problema do cardápio. No caso, ele fez aqui um diagrama, pessoal. Aqui, ó, ele colocou aqui o cardápio e foi colocando as possibilidades. Aqui, como ele disse lá, os pratos quentes, frango, peixe, carne e salsichão. Aí foi colocando as possibilidades. Aqui, no caso, salada, que é a salada verde, a russa, e foi distribuindo. No caso aqui ele está esquematizando para ver as possibilidades. No caso aqui, numa questão simples, isso também pode ser utilizado. Mas como nesse tipo de questão, é um pouco cansativo. Que é que ele colocou cardápio, aí foi dividindo, colocando as opções de cada uma, até chegar a esse número final aqui, ó. No caso, se a gente for contar aqui, no total, se eu não me engano, tem 24 possibilidades, certo? Aí, prosseguindo aqui com o nosso exemplo. No caso aqui, ó, resolvendo pelo método que eu já expliquei no primeiro slide. Aí, observe que nesse problema temos 3 níveis de decisão. D1, escolher entre 4 tipos de pratos quentes. D2, escolher dentre as 2 variedades saladas. E D3, escolher uma das 3 sobremesas oferecidas. Que no caso é aqui, pessoal. Que é o esqueminha aqui que eu falei. Aqui é a primeira, a segunda e a terceira decisão, certo? Alguma dúvida, pessoal? Aí aqui, ó. Como eu disse, eu utilizei o cálculozinho, a multiplicação. Na primeira decisão eu tinha 4 Não, vá pra lá. opções. Saia. Na segunda eu tinha 2. Na terceira 3. É o que eu fiz. Multipliquei o 4 por 2 e depois por 3, que resultou 24 opções. Esse aqui, pessoal, é o princípio multiplicativo. Sempre a gente vai trabalhar com multiplicação. Então vamos entendendo, certo? Então vamos para o próximo exemplo. Qualquer dúvida pode perguntar, pessoal. Aqui. Se o restaurante do exemplo anterior oferecesse 2 pratos diferentes, sendo mais baratas as opções que incluíssem frango ou salsichão com salada verde, de quantas maneiras você poderia se alimentar pagando menos? No caso, pessoal, aqui a gente reduziu o número de opções para a primeira decisão. Aí, para a segunda decisão, no caso, a gente tem apenas uma opção. E na terceira, apenas 3. Aí, pessoal, quero que vocês façam aí. Qual o valor daqui no caso? 2 por 1 por 3. Qual seria o valor nessa solução aí? José Filho 6, Daiane 6. Só fera.
Exato, pessoal, 6. Então, aqui, como eu disse, 2 vezes 1 vezes 3. No caso, a gente teria 6 maneiras de montar um cardápio econômico. Ou seja, íamos poupar dinheiro, né, galera? Aí, prosseguindo aqui. No caso aqui, já apareceu a resposta. Aqui, por exemplo 4. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? No caso aqui, não era para aparecer essa resposta agora, pessoal. Mas já que apareceu aqui, eu vou explicar para vocês. Um número de 3 algarismos é formado pela centena, a dezena e a unidade. Como os algarismos da ordem das centenas não pode ser zero, temos então 3 decisões, D1, D2 e D3. Pessoal, no caso aqui da centena, por que eu não posso colocar o zero aqui? Alguém sabe me dizer por quê? Podem digitar no chat, pessoal. A pergunta é a seguinte: por que na centena eu não posso colocar um zero? O zero é o início, né, mano? Porque é o início. Porque se botasse, ela não seria de três algarismos, sim só de 2. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Thiago disse que não sabe. Aí vai saber já já. Certo, pessoal? Alguém vai pronunciar aqui? Não, né? Bom, pessoal, a centena não pode ser zero, porque no caso aqui a gente já está falando, o próprio nome já diz, centena. No caso, se a gente botar um zero aqui, o número vai ser menor que 100. E no caso aqui não vai ser um número menor que 100. Logo, aqui não pode ser zero. Por exemplo, se eu botasse um zero aqui um 9 e aqui um 9, seria o quê? 99. Agora, se eu colocasse o zero e o zero, seria 100, certo? Então, a centena não pode ser zero, porque o número seria menor que 100, certo? É por isso. Ah, pessoal, nessa decisão 1 aqui também, por que eu estou dizendo que na centena seria 9? Ah, porque eu disse que era zero, certo? Então, pessoal, aqui, quantos algarismos diferentes de zero, certo? Escolher o algarismo da centena diferente de zero. No caso aqui, pessoal, vocês entenderam por que eu coloquei 9 opções? É que eu só estou considerando os números naturais. Então, essas 9 opções, se eu quisesse botar o 10, se eu colocasse o zero, se a centena aceitasse eu colocar o zero aqui, logo eu teria 10 opções de algarismo para a decisão 1, certo? Mas no caso, como eu não posso colocar o zero, ficou aqui, ó, 9 opções, contando de 0 a 9, certo? Aí aqui na segunda decisão, eu vou escolher o algarismo da dezena, diferente do que já foi escolhido, para ocupar a centena. Aqui, pessoal, como eu já escolhi um algarismo para a centena, logo eu não vou poder colocar 10 opções aqui, certo? Então, por isso que aqui, ó, tá 9 opções. Então, eu tenho 9 opções diferentes. Porque no caso aqui, como a questão mesmo diz, são 3 algarismos distintos. Então, o número que eu botar na centena, eu não vou poder repetir na dezena, certo? Aí, no caso aqui, para a terceira decisão, ou seja, a unidade, eu tenho 8 opções. Portanto, o total de números formados será as 9 opções para a dezena, as 9 opções para a dezena e as 8 opções para a unidade. No caso, eu vou ter aqui o 9 vezes 9 vezes 8, que no total iremos ter 642 números distintos de 3 algarismos. Alguma coisa, pessoal?
Posso prosseguir? Vamos só dar uma explicaçãozinha bem novamente para eles, bem, ó. O que que acontece? Por que na centena não pode ser botado os 10, não pode ser 10 opções, né? Que a gente tem 10 algarismos. De 0 a 9 são 10 algarismos, né? Como o Anso falou, é porque na centena não pode ter o 0, né? Então o que? A centena só vai poder ser usado 9, né? 9 não, de 1 até o 9, né? Só vai poder ser usado 9. Quando você passa para a dezena, né? E como ele disse que não pode, tem que ser distinto, não pode ser igual, né? Não pode ser igual. São 10, poderia ser 10 algarismos, né? Na centena, não pode ser usado do 0, né? Então só 9. Quando você passa para a dezena, você vai ter 10 opções de número, né? Do 0 ao 9. 10 opções de algarismo. Só que você já usou 1 na centena, né? Você usou um número na centena. Então você, se só usou 1 e tinha 10, só vai poder usar 9 novamente, né? Deu para entender até aí? Usou 9 na centena porque não pode ser usado 0, né? Na dezena usou 9 só porque já foi usado 1 na centena, então você teria 10 opções na dezena, né? Então são 9 opções. E na unidade só usou 8 porque você usou um algarismo na centena, usou outro na dezena, né? Então foi 2, diminuiu 2 dos 10, então só vai poder usar 8, entendeu? Até aí? Então, na primeira opção, na primeira, 9 opções, na segunda, 9 opções e na terceira, só 8. Então, fazendo a multiplicação, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 8, 648 números. Deu para entender? Só me confirma aí no chat, deu para abrir mais a mente aí. Pronto. Sim, José Carvalho, sim, Daiane. Sim, porque no caso aqui, pessoal, a gente está usando só multiplicação. No caso, o que complicou um pouco aqui, a gente poderia fazer 10 vezes 10 vezes 10, mas a gente foi obrigado a não usar por causa da própria questão, que ela já disse o que ela queria. Aqui ela já expôs que queria números distintos, certo? Então eu vou prosseguir aqui para o próximo slide. Aqui, essa daqui é mais fácil, pessoal. Quero ver vocês aí, que vocês estão fera hoje. Vamos lá. Uma montadora de automóveis lança um carro em 5 versões diferentes, em 6 cores distintas. Quantas opções de escolha tem uma pessoa que deseja adquirir um desses carros? E aí, pessoal? Quantas? Ó, o José Filho já respondeu aqui. 30. Exato. Só pra fera mesmo. Mais alguém, pessoal? 5 vezes 6. Enquanto só o José Filho respondeu. Raciocínio nenhum. José Filho, José Carvalho também 30. É isso, esse multiplicativo é... Nossa. Opa. Essa multiplicaçãozinha bem quando falou, ok, você tem 5 versões do carro, né? Essas 5, você tem 5 opções de carro para escolher. E dessas 5 opções de carro, né? Dessas versões do carro, você vai ter 6 opções de cores, né? Então, no primeiro carro você tem 6. No segundo você tem mais 6 opções, né? 6 ser 12. Do terceiro mais 6, 18 opções. Do quarto mais 6, 24. E do quinto carro você tem mais 6 opções de cores, né? Então 30. Deu para entender mais ou menos? Então é isso, as 5 versões. As 5 versões vezes as 6 cores para cada carro. Pronto. Só menino fera, rapaz. Só menino capudo. Só menino fera. Prossiga aí, mestre Anso. Aí, próximo, aqui a resposta, pessoal. 30 opções. Muito bem. Solta rápido. Também revisaram a multiplicação agora há pouco, né, pessoal? Aí, contando com tabelas. Outro exemplo aqui, pessoal. Sofia tem 3 saias. Azul, branca e cinza. E 4 blusas. Marrom, rosa e vermelho. Quantas e quais são as 4, 12. que ela pode fazer usando uma saia e uma blusa? No caso aqui, pessoal, como eu já expliquei, montando tabelas, certo? No caso aqui, a gente vai montar uma tabela. E também é outra forma de responder
Olha, já estão respondendo aí. Thiago 12, Daí 12, José Carvalho 12. Os caras estão fera. Aí aqui a forma de responder é formando a tabela. Porque tinha muita Aí, atividade hoje o pra valor pegar que até vocês de estão novo. colocando aí no chat está correto. Aí, se a gente, no caso, não quisesse fazer a modificação, que a questão quisesse logo que a gente montasse uma tabela com as combinações. Sabe? Os professores estão Aqui com ser jogados os itens. temos a saia e a blusa. Que nem no primeiro exemplo. Aí, no caso, a primeira combinação aqui seria azul e marrom. A próxima aqui, azul e preta, azul e rosa, azul e vermelho. Próximo na tabela, temos branco e marrom, branco e preta, branco e rosa, branco e vermelho. Na próxima linha, teremos aqui cinza e marrom, preto, cinza e preto, cinza e rosa e cinza e vermelho. No caso aqui é montando a tabela, pessoal. É outra forma de se fazer. No caso, se a questão pedisse. E outra forma também de visualizar a resposta. Certo, pessoal? A resposta está correta de você, aí. Aqui. Temos 1, 2, 3, 4. 4, 8, mais 4, 12. Vocês estão fera hoje, galera. Muito participativos. Aqui no caso, Sofia teria o quê? 12 combinações. Próximo exemplo. Olha, alguns exercícios aqui para vocês fazerem aí, pessoal. Sei que vocês estão rápido. Essas 5 questões, acho que em 5 minutos vocês conseguem finalizar, certo? Quem tem aí qualquer dúvida, podem perguntar no chat. Vai ser rápido demais. Vocês hoje estão muito bons. Só fera. Não. 1, 2, 3. Aí podem digitar a resposta aqui no chat, pessoal. Essas questões são simples. De 2. Certeza que em 5 minutos vocês já vão estar com a resposta. Não, peraí. De 2 é? Caso que a gente já tenha um exemplo parecido, pessoal. Do conjunto 1, 2 e A 3. primeira aqui. Quantos De números 2. de dois Tem algarismos 2. Quantas podem ser opções tu tem formados para primeiro número? utilizando Tem 3, elementos né? do conjunto? Quanto tem 3 Aqui no opções na caso, primeira, 3 1, opções na 2, segunda, então 3. 9. Segunda questão aqui. Quantos números de dois algarismos Não são dois diferentes, algarismos? distintos Na podem ser formados utilizando o elemento conjunto 1, 2 e 3? Tu não pode botar Aqui. Quantos números de três 3 algarismos números na primeira podem ser opção, formados né? Não são utilizando dois o algarismos, elemento são dois, né? Tu 1, tem 2 o e 1, 3. 2 e 3 para a primeira opção e tem o 1, 2 e 3 na segunda. Então 3 e 3, 3 vezes 3, 9. Só 9. Qualquer dúvida podem perguntar, pessoal. Elemento de conjunto. O Thiago respondeu a primeira 9. Bora lá, pessoal, participa. Até agora o Thiago disse que a primeira é 9. Vocês concordam com ele? Só tá concentrado hoje, né, Francisco? Tudo concentrado aí. Como assim, Thiago? 11, 12, 13, 21, 22, Beleza, 23, 1, 2 e 3 no final. 31, 32 e 33. Ah, você colocou os números, né? São as opções, isso. As 9 opções de As transformar opções. Com 2 algarismos com as 3 unidades apresentadas. Isso. Olha aí, pessoal, já é uma forma diferente de se responder. Olha, Vocês essa primeira combinando. questão é o seguinte, pessoal.
como o Thiago falou. Por que são 9 opções? Não são 2 algarismos, né? São 2 algarismos. Deixa eu mostrar na tela aqui que eu sou mais bonito. Deixa eu ver. O que acontece? São 2 algarismos, né? Aí você tem o quê? Tem o 2 e o 3. Você formar quais os números que vão ser formados, quais opções de números você vão formar com 2 algarismos, né? Aí você vai fazer o quê? Vai pra lá, vai, meu filho. Ó, com 2 algarismos, né? Aí você vai fazer o quê? 2 algarismos, não, com 3 algarismos, formar número com 2. Número com 2 algarismos, né? Para ser formado conjunto de números de 1, 2 e 3. No primeiro número, na da dezena, você vai poder botar quantos? Vai poder botar 3, né? O 1, o 2 e o 3. Como ele pode se repetir, na segunda opção você pode botar também o 1, o 2 e o 3. Então, na dezena você pode usar 3 unidades. Na unidade você pode usar 3 unidades também. Então, 3 vezes 3, 9. Como ele botou aí, né? Pode ser formado o quê? Pode ser formado o 11, o 12, o 13, o 21, o 22, o 23, o 31, o 32 e o 33. Então, 9 opções. Deu para entender mais ou menos aí? Acho que sim. Acho que A sim. primeira Estão questão nem respondendo, estão nem morrendo no chat, estão respondendo tudo as questões focado. aí. Estão tudo focado. Mas essa resposta aí do Thiago já ajuda muito também, ele clarear um pouco. Isso. Na segunda aí, o que vai acontecer? Ele quer 2 algarismos diferentes, o que? Distintos, né? Você não vai poder repetir mais. Então, se na primeira opção você teve 3 algarismos, né? Como você não vai poder repeti-lo, na segunda você só vai poder ter 2. Aí é só fazer a multiplicação, 3 vezes 2. A quantidade de algarismos você vai poder botar sem repeti-lo. Então, o pessoal está concentrado mesmo. Tá, agora só o Thiago responder a primeira. Então, já vou colocar a resposta da primeira aqui, pessoal. 9. Qualquer dúvida podem perguntar, pessoal. Digitar no chat. Estamos aqui aguardando a resposta de vocês. Vou botar a segunda 6 aí. A segunda bota 6. São 6 números, são 6 números. Em qual, Thiago? Na Na 2. segunda? Aham. Isso, porque é que nem o exemplo anterior. Uhum. Pode Eu que nem fiz. fazer que nem o outro. Pode ser, que nem aquele. Muito bem. Que Alguém nem o que mais, eu pessoal? coloquei. 12, 13, 21 e 23, 31 e 32. Uhum. Eu mesmo, né? Você multiplicou e depois foi tentando fazer as combinações, não foi? Foi. Isso, muito bem. Alguém mais, pessoal? Conseguiu a primeira ou a segunda? Até agora só o Thiago e o José Carvalho responderam. Então, pessoal, como já tem duas respostas, eu vou colocar agora a resposta da segunda. Segunda questão, 6. E a terceira, pessoal, qual é o valor aí? Só pegar aquele exemplo. É bem parecido com a primeira questão, só que é com 3 algarismos. 3 algarismos. Não, 3. 3 na primeira, ó, tem 3 opções na primeira, 3 opções na segunda e 3 na terceira. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
São 3 opções de 3. São 3 vezes 3 vezes 3. Qualquer dúvida, comentem no chat, pessoal. Vocês hoje estão muito concentrados. Ah, aí não é multiplicar um por outro. É multiplicar de um por outro. É 3, primeiro 3, segundo 3, terceiro. É 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3. É 27 mil? Vou fazer no chat. O José Carvalho respondeu a terceira, 27. Mais alguém, pessoal? Thiago, 27 também. Muito bem, Thiago, é assim mesmo. Coloca a resposta na tela, pessoal. 27. E aí? E a quarta, pessoal? Já é igual aquele exemplo do slide anterior que eu mostrei para vocês. Não sei se explicou também. Se lembrem lá, unidade, dezena, centena, certo? Fez nada bem? Eu vou falar. Então aí deve ser 9, né? Diferente. Não, diferente é o segundo. Aqui, ó. 3 na primeira, 2 na segunda, 1 na segunda. Tem 3 opções na primeira. Só 6. Se vocês tiverem alguma dúvida na quarta, podem ficar à vontade para fazer pergunta. Daiane, José Carvalho, José Filho, Luiz Eduardo. Qualquer dúvida podem perguntar. Ó, a quarta é o seguinte. Presta atenção aí, ó. É o que acontece. São 3 números diferentes, né? O que você vai fazer? Vai ser na primeira opção, né? Você vai ter o quê? Você vai ter 3 opções de algarismo, né? Você vai ter a opção do 1, 2 e o 3 na primeira opção, né? Já lá na segunda, você vai ter o quê? Você vai ter só 2 opções, porque você já usou 1 na primeira, né? E na última você vai ter só uma opção, porque você usou 1 e outra na segunda lá também. Deu pra entender? Rapaz, você fez roda aí fora, salva o Lula aqui todo. José Filho disse que é 4. Assim, a quarta questão. Deu pra entender mais ou menos? Acho que sim, Francisco. Agora o José Filho respondeu. Olha, o Thiago já colocou Isso, a quarta é 6. Que vai ter o quê? Na primeira você tem 3 opções, né? Na segunda, no segundo algarismo, que vai ser o que? A dezena, né? Na primeira, na dezena você tem 3 opções. Na segunda, que vai ser... Na primeira, a centena, né? Você vai ter 3 opções. Na segunda, que é a dezena, você vai ter 2 opções, que você já usou uma na centena, né? E quando você for lá para a unidade, a terceira, que é a 8, né? Você vai ter só uma opção, porque você usou um dos números na centena e outro dos números na dezena. Então, você não poderá repetir nenhum dos dois na unidade, né? Aí, você vai ter o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar o quê? 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. É a 5 aí dá 4, né, Zé Filho?
Dá 4, é, Zé Filho? Analisa mais um pouquinho Não, aí. é Ele aqui quer em questão, ele saber. falou que é 4. Ele quer saber quantas meias diferentes pode entrar e sair. O Thiago disse que é Não. 8. Dá mais. Analisa mais um pouquinho. Mas, pessoal, Ele vai o quê? Ele tem 4 opções para entrar, lembra? né? E de sair ele também tem 4. Então, se lembre, a gente está falando do princípio multiplicativo. Multiplicação, não é somatório. 16. Então, o José Exato, Filho colocou aqui 16. 16. Olha o que que acontece. Quando tu entra, tu tá vendo Coloca 4 portões lá, né? Quando tu faz a entrada o quê? Tá vendo 4 portões, né? 4 portões. Quando você vai sair, você tem 4 portões também para sair, né? Então vai ser o quê? 4 vezes 4, 16. Deu para entender? exato, pessoal. 16. Qualquer dúvida, José Alguma Filho, dúvida? daí sim. Vou passar para. Eu acho que ainda tem mais 2 questões aqui para vocês, pessoal. Vou colocar aqui na tela. Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camisa, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, bermudas e 3 3 chinelos. chinelos. De quantas maneiras distintas, 3 chinelos, de quantas maneiras distintas pode vestir-se? E aí, pessoal? Princípio A gente multiplicativo trabalhou uma questão novamente, né? semelhante. Quando ele utilizar uma camisa, ele vai ter a opção de quê? Vai ter 6 opções de bermuda, né? De calção. E 3 opções de chinelo, né? Ó, já, Então é o princípio já tem multiplicativo, um né? esperto aqui. José 90. Filho já colocou 90. Daiane também, muito bem. Por quê? Thiago Ele vai também. ter 5 opções de camiseta, né? Vezes o quê? Ele vai ter 6 opções de bermuda, né? Então, as 5 camisetas vezes as 6 bermudas que ele tem, né? Vai dar o quê? 30. Quando ele pegar essas 30 opções vezes, ele vai ter 3 opções de chinelo para cada combinação dessa, né? Então, 30 vezes 3, 90. Exato aí. Bem, pessoal, todo mundo participou. Thiago, Daiane, Luiz Eduardo, José Carvalho, José Filho. Muito bem. Vou colocar a resposta na tela. Aí, resolução. Número de opções de camisa, bermuda e chinelos. Como o Francisco falou, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. No caso, a nossa resposta é a letra 6. Muito bem, pessoal. Tão rápido hoje, tão fera. Não, cara, só um Só capu. mini capudo. Aí, mais um aqui, pessoal. Eu creio que seja a última de hoje. Deixa eu falar, Uma velho. prova possui cinco questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções distintas. De quantas maneiras a prova pode ser resolvida? E aí, pessoal? José Filho disse que 20. Não, é um valor um pouco maior. Olha as opções aí na tela. Lembre que a gente está falando do princípio multiplicativo. Então, São vamos trabalhar 5 com multiplicação. questões e cada questão ela tem 4 opções. Então, de quantas Então, pessoal, maneiras ele pode marcar essas questões?
Ó, o José Filho colocou aqui, letra D, 2056. Mais alguém, pessoal? Essa aí complicou. Não, é só raciocinar direitinho, Thiago. Lembre que ele tem 5 questões de múltipla escolha. Para cada questão, ele tem 4 opções distintas. Para você pensar um pouco mais. Dar uma olhada maior no enunciado. Certo? Qualquer dúvida pode perguntar. Aí, pessoal, cada questão são 5 questões. 1, 2, 3, 4. Cada questão, ele tem 4 opções distintas. Lembrem disso. Aqui, ó. A primeira ele tem 4. A segunda ele também tem 4. Na terceira, 4. Na quarta, 4. E na quinta questão, 4. Então, cada questão, vocês terão o quê? 4 opções de marcar, né? Então, vai o quê? Na primeira, 104. Na segunda, você tem mais 4, né? Na terceira, mais 4. Na quinta, mais 4 questões para marcar. Né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Exato. Aí compreendeu. O Thiago compreendeu aqui. Já até colocou a resposta e a maneira que ele fez. 4 vezes 4 vezes 4. Caso ele fez aí, pessoal. Aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. No caso, tá aí como o Thiago colocou, 1024. Certo, pessoal? Acho que vocês já compreenderam. Então, eu vou colocar aqui já a solução. Aí, cada uma das 5 questões possui 4 opções distintas. Pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 4 vezes 4. No caso, a resposta é 1024, a alternativa letra B. Muito bem, Thiago. Nesse tipo de questão, a gente tem que sempre dar uma atenção ao enunciado, pessoal. Eu acho que essa foi a última questão. Deixar aqui. Então, pessoal, essa foi a nossa última questão. Então, vamos finalizar aqui mais uma aula hoje, certo? Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação e o comprometimento de vocês com o nosso curso, né? Porque vocês sabem que a gente é aluno, então, se a gente errou alguma coisa, peço desculpa, porque a gente tem o direito de errar, porque a gente também é aluno, certo? A gente não é o dono de todo conhecimento. Então, eu queria agradecer